Existe um vírus hoje presente na humanidade muito mais mortal e prejudicial e nocivo do que o Covid-19, conhecido popularmente como coronavírus. Esse vírus, muitas pessoas não estão nem aí, não estão percebendo que esse vírus ele é muito mais mortal e tem matado muito mais pessoas. Vírus esse que traz mazela, que traz coisas ruins para a vida das pessoas, mas muitos continuam comprando, vendendo, trabalhando, vivendo a sua vida normal, preocupados somente com o coronavírus e têm deixado de lado esse vírus que é muito mais mortal. E poucas pessoas têm falado sobre isso, poucas pessoas têm alertado acerca desse vírus. Por quê? Qual o objetivo de poucas pessoas estar falando sobre isso? Que vírus é esse, Ricardo? Acompanhe esse vídeo e eu vou te revelar que vírus mortal e nocivo pior do que o Covid-19. Você está no canal Ricardo Oliveira. Muito obrigado por sua presença. Por favor, curta o vídeo, compartilhe e inscreva-se no canal. Um curso simples e prático que vai te ensinar técnicas de memorização e aprendizado acelerado aplicados à memorização de conteúdos bíblicos. Acesse agora mesmo memorizeabiblia.com e faça a sua inscrição. Olá, meu amigo, tudo bem com você? É um prazer estar com você aqui mais uma vez, tendo a oportunidade de estar produzindo aqui mais um conteúdo para o canal Ricardo Oliveira. Quero pedir para você que já conhece meu trabalho, conhece aqui os conteúdos produzidos por mim, que deixe aí o seu like raiz, né? Para que o YouTube dessa forma veja que o vídeo está tendo relevância e assim ele possa jogar esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis. Infelizmente o YouTube não tem notificado todo mundo, né? Eu te peço, por favor, que você vá ali no sininho, clique ali no sininho e vá na opção ativar todas as notificações. Faça isso e deixe também seu like, porque o YouTube vai perceber que você gosta do conteúdo e dessa forma ele vai te notificar sempre que eu postar um vídeo aqui no canal, tá bom? Pois bem, Ricardo, que vírus é esse que você falou na abertura? Que vírus é esse que está presente na humanidade? Um vírus muito mais mortal, muito mais nocivo do que o Covid-19. É isso mesmo, esse vírus ele é muito mais mortal. E infelizmente muitas pessoas não têm se atentado para esse vírus. Infelizmente muitas pessoas têm vivido a sua vida de forma normal, comprando, vendendo, trabalhando, estudando e não têm se atentado para esse vírus que tem destruído a vida de muitas pessoas. Muitos estão focados, preocupados somente com esse vírus que está presente hoje em nossa vida, que é o coronavírus. E não têm se atentado ou percebido a esse vírus que é muito mais nocivo. Ricardo, mas enfim, que vírus é esse? Você sabe muito bem, se você é cristão, se você é adventista do sétimo dia ou faz parte de qualquer outra denominação, aqui vai meu abraço para todos que estão inscritos nesse canal e que fazem parte de outras denominações que não é da Igreja Adventista do sétimo dia, fica aqui meu abraço para você também. Pois bem, nós que estudamos a Bíblia sabemos que existe um vírus muito mais mortal, que é o vírus do pecado. Isso mesmo, Ricardo, o vírus do pecado. Você sabe que o pecado ele é totalmente mortal. Ele trouxe a morte para a raça humana. E infelizmente poucas pessoas têm se atentado a esse vírus. Muitos continuam vivendo a sua vida aí e estão sendo afetados, estão sendo infectados por esse vírus e muitos têm sido levados às drogas, aos vícios, à morte, à prostituição. Por causa desse vírus. Esse vírus ele está presente em toda a raça humana. Ele está presente na nossa natureza. Apóstolo Paulo diz lá no livro de Romanos, capítulo 6, ele chega a exclamar dizendo o seguinte: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Por que Paulo disse isso? Porque ele carrega dentro dele, e todos nós também carregamos, uma natureza pecaminosa. Natureza essa que nos impulsiona para o mal. Por quê? Porque fomos afetados, fomos infectados pelo pecado. Esse vírus chamado pecado, ele nos impulsiona para aquilo que é errado. E o apóstolo Paulo continua dizendo, o bem que eu quero fazer, eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Porque existe uma natureza que o impulsionava para isso. Mas lá no final do capítulo 6 ele diz, graças dou a Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele é o único meio que veio nos livrar desse vírus chamado pecado. O pecado, ele é tão mortal, ele é tão nocivo e tão prejudicial que ele custou a vida de Deus. O pecado, ele é um vírus tão cruel, tão avassalador, que ele custou a própria vida de Deus.
Deus teve que se tornar uma criatura, vir a esse mundo, passar por todo tipo de humilhação, comer daquilo que você come, beber daquilo que você bebe, vestir como você veste, sujar os seus pés de poeira, passar por tudo que passou, sofrimento, desprezo, traição, por causa do pecado. Só existia ou só existe um antídoto suficiente para poder vencer esse vírus, que é o sangue de Cristo na cruz do Calvário. E ele não mediu esforço para poder vir a esse mundo, entregar a sua vida e nos dar a oportunidade de recebermos a vida eterna. Então eu quero que vocês, queridos, saibam que o pecado, esse vírus chamado pecado, ele custou a própria vida de Deus. Tá ok? Lá na cruz do Calvário, quando Cristo ele estava morrendo, ele chegou a exclamar: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus sentiu a separação de Deus. Pela primeira vez na vida de Jesus, ele sente Deus se separar dele. Por quê? Porque naquele momento ele recebe todo o pecado de toda a raça humana. O vírus chamado pecado, ele recai sobre Jesus naquele momento. Não somente daqueles que estavam vivos naquele momento, mas também de todos aqueles que morreram e de todos aqueles que viriam existir, que também seriam pecadores. Todo esse pecado, toda essa carga, todo esse peso recai sobre Jesus e ele sente a separação de Deus, porque o pecado ele causa separação entre Deus e o homem. Então é por isso que eu disse que o pecado ele é um vírus mortal, prejudicial, e muitos estão vivendo a sua vida como se nada estivesse acontecendo, preocupados somente com o coronavírus. O coronavírus, temos que nos preocupar com eles? Sim. É um vírus que pode matar? Sim. Só que você pode morrer por causa do coronavírus, mas se você morre em Cristo, se você receber o antídoto, que é o sangue dele derramado na cruz do Calvário, você não vai morrer eternamente. Se você aceitou a graça de Cristo, mesmo que você morra por causa do coronavírus ou qualquer outro tipo de doença, você tem a certeza que um dia você vai ser ressuscitado. Veja o que diz no livro de João, capítulo 11. Livro de João, capítulo 11, versos 25 e 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Essa é a mensagem de Deus para nossas vidas hoje. Isso é o efeito que o antídoto trouxe. Olha, o pecado traz morte. Você pode morrer por causa do pecado, mas o antídoto, que é a graça de Cristo, ela pode te dar vida eterna. Você não vai morrer eternamente, você vai ser ressuscitado um dia. E essas palavras aqui, em João capítulo 11, foi dito para as irmãs de Lázaro, que tinha sido morto por causa de uma doença, da qual nós não conhecemos, mas foi morto. Mas Jesus disse: olha, ele não vai morrer, a morte dele não é eterna, porque ele creu em mim. Ele aceitou o antídoto, que é único e capaz para poder vencer esse vírus chamado pecado. Nós aprendemos que toda vez que nós pecamos, nós ferimos o coração de Deus, porque pecado é isso, é você agir de forma independente de Deus. O único ser no universo que não pecou foi Jesus. Nós temos uma natureza pecaminosa, nós somos pecadores. Um momento ou outro nós pecamos. Por quê? Porque esse vírus está aqui, olha, no nosso DNA, está aqui nas nossas veias, está no nosso organismo. Ele nos impulsiona e nós pecamos um momento ou outro, sempre iremos pecar. Mas o antídoto oferecido por Cristo não te promete que você vai viver uma vida isenta de pecado. Ele te promete que, apesar de você ter sido infectado, apesar desse vírus ele te levar a pecar, você tem a oportunidade de poder pedir perdão, se arrepender e receber a vida eterna por causa da graça de Cristo. Então, o pecado, ele fere o coração de Deus. Então, eu tenho aqui uma mensagem muito importante para você. Por mais que esse vírus chamado pecado ele seja cruel, ele seja mortal, o pecado ele não é o nosso maior inimigo. Eu já falei isso em vídeos anteriores e quero repetir, porque essa questão ela vai ser a cereja do bolo. Muitas pessoas têm desistido de seguir a Cristo, de ser adventista, de continuar indo para uma igreja, porque diz que tentou deixar de pecar, mas não consegue. Uma hora ou outra sempre está cometendo um tipo de pecado. Só que eu costumo dizer o seguinte, que o seu maior inimigo não é o pecado.
Ricardo, você acabou de dizer que esse vírus é mortal, é prejudicial, ele é nocivo, ele atrapalha, ele mata, ele não é o nosso maior inimigo? Não! O nosso maior inimigo não é o pecado. Porque para o pecado já existe solução. O antídoto já foi feito e ele está à nossa disposição, que é o sangue de Cristo. Veja o que é que diz 1 João capítulo 2, versos 1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, se todavia alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Verso 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Veja, o sangue de Cristo, ele é suficiente para poder te perdoar e te redimir. Então Deus diz, não peque, mas se pecar, calma, não se desespere, não desista, não abandone. Não pule fora da arca, porque lá fora da arca vai ser pior. Se o cheiro dentro da arca está insuportável, lá fora é pior. Então permaneça dentro da arca. Não peque, mas se você pecar, calma, você tem um advogado justo junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Aquele que veio a esse mundo, passou por tudo que passou, para trazer um antídoto, que é o seu sangue, o único capaz de poder nos redimir. Só que muitos pensam que quando você peca, você perdeu a batalha, mas isso não é verdade. Você pode ter perdido a luta, mas não a batalha. E o diabo sabe disso. Uma vez eu estava pregando em um determinado local e uma pessoa chegou para mim e disse, cara, é muito bonitinho o que você está falando, na teoria é lindo, né? Dentro da ótica teológica, tudo bem, isso se sensibiliza, emociona, né? Mas na vida real, quando a gente sai da porta para fora, isso não vale, isso não se cumpre, isso não tem fundamento. E esse jovem me dizia, olha, eu estou pensando em desistir porque não dá mais, eu prometo que não vou pecar e acabo pecando mesmo pecado que eu disse que ia abandonar, e isso me traz um peso muito grande. Eu disse para ele aquilo que eu estou dizendo para você nesse momento, o seu maior inimigo não é o pecado, porque para o pecado já tem solução, que é o sangue de Cristo. E o diabo sabe que quando leva você a pecar, você não perdeu a batalha, você perdeu a luta. Isso é uma coisa, perder a luta é uma coisa, perder a batalha é outra. E quando você perde a luta, quando você peca, claro, você fica desanimado, você fica triste, né? Você fica sem esperança, você chora, você sofre. E o diabo se aproveita nesse momento em que você está triste, desanimado, ele se debruça diante de você e diz, desista, você não consegue, você é pequeno, você prometeu ontem que não iria cometer esse pecado, agora você vai cometer o mesmo pecado. Esse negócio de cristianismo, esse negócio de céu não é para você, desista. Aí quando você dá ouvido para o diabo e desiste, aí sim você foi derrotado. Aí você não somente perdeu a luta porque pecou, mas você também perdeu a batalha porque desistiu. Então quando você desiste, o antídoto não te alcança mais. Não porque não tenha poder para isso, mas porque você virou as costas. Porque você disse, não quero mais. E quando você não quer, Deus respeita a sua vontade, Ele respeita a sua decisão. Então coloque isso na sua mente, o seu maior inimigo não é o pecado, o seu maior inimigo é você decidir desistir de Cristo. Porque quando você desiste, acabou, a graça não te alcança. Porque você não quer ela, e sem a graça você não vai para o céu. Tá bom? A partir de hoje, coloque aí um objetivo na sua vida. Existe uma frase que quando eu aprendi eu achei muito interessante e isso vai te ajudar a não desistir de Jesus, a permanecer firme em seus caminhos. A partir de hoje, sabendo que o pecado ele é mortal, esse vírus ele é nocivo e pode te tirar do reino de Deus caso você desista porque você pecou, porque você caiu, a partir de hoje você faz assim, passe a amar tudo que Deus ama e a odiar tudo que Deus odeia. É uma forma que se você colocar em prática, com certeza você não vai se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Veja, amar tudo que Deus ama e odiar tudo que Deus odeia. Porque no momento que você passa a amar tudo que Deus ama e a odiar tudo que Deus odeia, isso vai te ajudar a andar na linha. Não estou dizendo que se você colocar isso em prática, você não vai pecar mais, você não vai cair. Não é isso. Porque o céu não é um local para pessoas que nunca caíram. O céu é um local de pessoas que, apesar de terem caído, não ficaram prostrados. Não ficaram lá chorando, desanimados, pensando em desistir, mas levantaram e continuaram a caminhada cristã. Mas no momento em que você decide amar tudo que Deus ama e odiar tudo que Deus odeia, algumas coisas você vai limpando da sua vida, algumas coisas você vai tirando do seu caminho. Você vai tirando a influência do diabo sobre a sua vida. E dessa forma você vai ter mais certeza e segurança de poder chegar até o céu. Não por causa dos seus méritos, não porque você vai
por causa das suas obras, mas porque a graça de Cristo ela vai te moldando, ela vai te amadurecendo. E dessa forma, aquilo que magoou o coração de Deus, você vai deixando de lado. E automaticamente você vai crescendo, você vai ver um processo de santificação. E quando a glorificação vir, você vai estar preparado para isso aí, porque o sangue de Cristo vai te completar. Tá bom? Querido amigo, espero que você tenha gostado desse vídeo. Por favor, peço a você que você compartilhe nas suas redes sociais, jogue lá no grupo da sua igreja, no grupo de amigos. Leve essa mensagem. Quem sabe nesse momento alguém está pensando em desistir, alguém está desanimado e através desse vídeo pode mostrar para ela que o maior problema dela não é o inimigo, não é o pecado. O maior problema é no momento que você decide desistir de Cristo, tá bom? E também, quem sabe, esse vídeo ele pode servir como um alerta, porque muitas pessoas estão aí vivendo um momento de paralisia, estão preocupados somente com o vírus, que o máximo que pode fazer é tirar a sua vida, e isso é ruim. Mas existe outro vírus muito pior, que é o pecado que vimos aqui, que ele pode tirar não somente a sua vida física, mas como também a sua vida eterna. Tenha presente na sua vida a promessa feita por Jesus lá em João capítulo 11, onde ele disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E muitos nesse momento estão debaixo de 7 palmos, perderam a sua vida, mas perderam a sua vida confiando em Cristo, na promessa de que Jesus vai vir. E Jesus tem que voltar porque essas pessoas creram na mensagem do terceiro anjo. E Jesus vai voltar, e esses serão ressuscitados para a glória de Deus Pai. Compartilhe esse vídeo, curta, deixa aqui o seu comentário, um abraço, ora aqui por minha vida, pelo canal e até a próxima. Quer aprender a turbinar a sua memória para que você memorize textos da Bíblia, capítulos, sermões, palestras e aulas sobre temas bíblicos? Conheça o curso online Memorize a Bíblia. Um curso simples e prático que vai te ensinar técnicas de memorização e aprendizado acelerado aplicados à memorização de conteúdos bíblicos. Acesse agora mesmo memorizeabiblia.com e faça a sua inscrição. Ricardo Oliveira, proclamando as boas novas do reino. Lembre-se, a verdade sempre vence.